Tarde, turma, vamos dar prosseguimento, né, a mais um conteúdinho aqui da nossa disciplina. Compartilhar aqui o slide com vocês. Então, agora a gente vai falar sobre educação ambiental, como trabalhar o tema em todas as disciplinas, como é que a gente vai estar trabalhando esse tema transversal em todas as nossas disciplinas escolares. Educação ambiental, se eu não sei uma disciplina, e aí? Será que realmente a educação ambiental deveria deixar de ser tema transversal e se tornar uma disciplina? Eu digo para vocês que, na minha opinião, eu acredito que não. Educação ambiental é um tema transversal que pode ser trabalhado em qualquer outra disciplina. Pode ser trabalhado pelo professor em qualquer uma das aulas que ele vai estar dando em sala de aula. Então, eu compartilho do pensamento do que está lá nos documentos educacionais, como, por exemplo, nos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, que afirmam que a educação ambiental é um tema transversal. E a transversalidade é o quê? A gente pode trabalhar conceitos, fatos, princípios, valores, normas e atitudes, tudo de forma interdisciplinar, associado às disciplinas que já existem. Estão ligados com experiências e vida cotidiana. Então, tanto a educação ambiental como a própria transversalidade, isso tem tudo a ver com a questão das experiências nossas escolares, quanto com a vida da gente cotidiana, porque a gente fala muito de levar em conta a realidade do aluno. Então, se eu não levo em conta a realidade dele, eu não levo em conta o cotidiano que ele vive. Isso é muito importante para que as aulas realmente fluam da melhor maneira possível. Quais são as dificuldades, né? A maioria dos professores relata que as maiores dificuldades para trabalhar a educação ambiental está, primeiro, na falta de tempo, porque ele já tem que preparar as aulas dele, então ele ainda vai ter que agregar essa questão da educação ambiental. Ele não tem como fazer isso, entendeu? A maioria dos professores reclamam dessa forma. Falta de recursos, então que a escola não disponibiliza os recursos que são fundamentais, que são necessários para que esse professor possa dar essa aula. Resistência pelo próprio professor, então o professor acha mais fácil trabalhar da maneira que ele já vem trabalhando há muito tempo, sem ter que estar procurando coisas novas. Não saber trabalhar a interdisciplinaridade. A maioria dos professores pensam, gente, não é que eles não sabem, eles pensam que não sabem trabalhar o interdisciplinar. Às vezes ele trabalha o interdisciplinar sem nem perceber. A insegurança, a falta de interesse do aluno pelo tema. Então, tudo isso aqui são algumas reclamações, são algumas dificuldades que os professores alegam vivenciar dentro da sala de aula, dentro do contexto educacional. O que, na opinião deles, acaba dificultando a concretização desse trabalho interdisciplinar, tá? Então, o professor não tem que se prender a isso, embora, na maioria das vezes, ele acabe se prendendo. O tempo, gente, quem vai fazer são vocês. A falta de recurso pode ser resolvida a partir do momento que você faz qualquer tipo de adaptação com qualquer recurso. Vai trabalhar uma aula, não obrigatoriamente você precisa ter todos os recursos ali na sua frente. Sai com o seu aluno por alguns minutos da sala e mostra a natureza que tem ali ao redor dele. É um recurso. Às vezes os professores querem trabalhar com recursos super elaborados que não está ao alcance deles. Por isso essa reclamação. É acabar um pouco com esse receio, com essa resistência que o professor tem quando se fala em trabalhar de forma interdisciplinar. E assim, o que eu concordo de verdade com o que tem aqui dessas questões das dificuldades colocadas pelos professores, é essa questão da falta de interesse. A falta de interesse realmente, gente, ela é real. Os nossos alunos, infelizmente, na sua grande maioria, são super desinteressados, não querem estudar, às vezes porque a aula não chama atenção e às vezes porque simplesmente ele realmente não quer, ele não tem interesse, ele não tem incentivo de casa,
tá? Quando chega na escola, ele acha que lá vai ser um espaço que ele está se livrando dos pais, então ele está pouco se lixando. E isso realmente eu considero que seja uma das dificuldades maiores. Tem que se trabalhar isso dentro da sua prática, dentro do seu plano, tem que se vislumbrar esse aluno e procurar uma estratégia para que se chame a atenção dele. Uma das sugestões é o que a gente já abordou nas aulas anteriores. Colocar esse aluno para desenvolver projetos, colocar ele para colocar a mão na massa, para que ele tenha interesse realmente de participar e se sinta útil, porque muitas vezes o aluno não se sente útil, ele só está ali, só assiste aquela aula que é do mesmo jeito todo dia, então ele acaba ficando desinteressado. Educação ambiental na escola. Na educação infantil e no início do ensino fundamental, tem o quê? Sensibilização com a percepção, interação, cuidado e respeito das crianças para com a natureza e cultura, destacando a diversidade nessa relação. Deixa eu colocar bem aqui, juntar isso aqui para ficar melhor. Então, tem que se destacar, né, a diversidade nessa relação. Então, na educação infantil, na verdade, vocês vão trabalhar mais a questão da sensibilização, de mostrar para o aluno, tá? Já vai ser aquele ensino mais tranquilo, sem ir muito para a questão teórica, é mais mostrando realmente para o aluno a importância do meio ambiente, falando, tentando orientar ele. No ensino fundamental, aí sim, já muda um pouco a sua metodologia. Aí o aluno ele já tem um raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo das questões socioambientais, bem como a cidadania ambiental. E o aluno que ainda não tem essa visão crítica, essa visão interpretativa, o professor vai ter que trabalhar isso para que ele possa também ter este pensamento, ter essa postura. Algumas sugestões e reflexões sobre a educação ambiental através de cada disciplina tradicional do currículo. Na língua portuguesa, então, nada é mais estimulante que escrever sobre um tema que está em evidência, em seu município, em seu bairro, que seja palpitante. Recortes de jornais e revistas ou o último programa de televisão sobre ecologia tem o efeito de estimular a criatividade e a motivação para a escrita. Então, levar esses alunos a escreverem coisas do cotidiano, coisas que eles vivenciam. Peça aos alunos que comentem a matéria jornalística e apontem soluções concretas para os problemas. Escrevam uma carta à autoridade, uma convocatória para a comunidade, entre outras. Muito importante é trabalhar com eles os termos e conceitos que não ficaram claros. Então, quando o aluno tem dúvida, você tem que tirar a dúvida dele. E solicite que consultem dicionários e enciclopédias. Os passeios ecológicos são ótimos para estimular a escrita através da elaboração de relatórios, estudo de lendas, documentos, organização de verbetes, de dicionário, construção de jogos de escrita e de oralidade. Então, esses são N recursos que podem ser trabalhados dentro da disciplina de língua portuguesa. Aqui são alguns exemplos, gente. É claro que o professor ele vai ter liberdade de trabalhar muito mais. Matemática. As questões ambientais fazem parte do dia a dia dos alunos. O professor pode propiciar situações de aprendizagem, estimulando os alunos a pensar sobre o quê? Quantidades, percentagens. Aqui, deixa eu colocar bem aqui. Porcentagens, só um minuto. Porcentagens, tá? E etc. Envolvendo temas ambientais ligados à sua realidade. Então, é muito importante vocês observarem que a gente falou isso em língua portuguesa e a gente está repetindo isso aqui em matemática. Temas envolvendo a realidade em que o aluno está inserido, porque vai ser muito mais fácil você falar daquilo que o aluno conhece do que você pegar um livro e pedir para ele ler uma coisa que ele não conhece, que ele não tem contato, porque ele vai ter preguiça. Geografia. Professores e alunos podem trocar informações entre si e nenhum local propicia melhores estímulos que o rio ou florestas mais próximos. Você pode levar o aluno lá no Rio Grajaú, ou mesmo a praça, usando a técnica do estudo do meio, estimulando as formações de mutirões pedagógicos com as outras disciplinas. A visão crítica dos alunos contribuirá para transformá-los em agentes de mudança de sua própria realidade. Foi falado lá no início, a gente tem que estimular a questão do raciocínio crítico dos nossos alunos.
colocar eles para pensar e dizer o que eles realmente pensam sobre essa temática. Ciências. Acostumados a lidar com as questões da biologia, química e física, os professores da área não deveriam encontrar dificuldades para o ensino do meio ambiente caso tivessem a preocupação de, primeiro, auxiliar os colegas de outras disciplinas a ecologizar suas aulas e, segundo, adotassem um ensino de ciências mais próximo da realidade local e do interesse dos alunos, que ultrapasse os conceitos biológicos para incorporar o social, econômico e político. A sugestão aqui é que você também faça uma troca de conhecimentos com os professores das disciplinas específicas. No caso de vocês são professores polivalentes. Vocês vão trabalhar todas as disciplinas. O que não impede de que o gestor da escola faça um planejamento geral com os professores das séries iniciais e das séries finais, possibilitando assim que vocês troquem conhecimentos com os professores que são específicos, professores formados em letras, em geografia, em ciências biológicas, tá certo? Em história, em outras formações que são específicas daquela área, porque isso vai propiciar que vocês tenham um ganho cultural, educacional muito maior. História. Estimule os alunos a consultar enciclopédias, ler reflexivamente os jornais em sala de aula, investigar as relações do passado com o meio ambiente e projetar essas relações para o futuro, trazer para a sala de aula pessoas antigas da comunidade que possam falar aos alunos sobre como era a vida da comunidade. Então, dentro da disciplina de História, vocês podem também pedir para que os alunos ouçam seus pais, ouçam seus avós e até que eles possam trazê-los para dentro da escola, para contar como era a realidade de Paulo Ramos antes, para que a gente possa fazer uma contextualização histórica de como era o antes e o depois da nossa cidade. Educação artística. A sucata é um excelente material para ampliar conceitos sobre reciclagem, sociedade de consumo, desperdício, além de estimular a criatividade. Com os materiais que normalmente são jogados fora, pode-se fazer desde brinquedos até máscaras para dramatizações. Busque a integração com as outras disciplinas. Então, dentro da disciplina de artes, da disciplina de educação artística, vocês podem trabalhar essa questão também da reciclagem, de reaproveitar os materiais recicláveis. Aí eu achei interessante, porque eu olhei nesse material, que ele fala de educação ambiental em teatro. Eu não sei se vocês se recordam que aqui em Paulo Ramos nós já tivemos a disciplina de música, quando foi eliminada a disciplina de ética. Isso eu acredito que por uns 2 anos a gente teve a disciplina de música no lugar da disciplina de ética, tá? Então, propiciar o desenvolvimento da expressão corporal de diferentes formas, cantando, dançando, usando fantoches. Essas são disciplinas, gente, que a escola pode agregar ou não ao currículo, tá? O teatro é uma disciplina, pode ser uma disciplina, e a música também pode ser uma disciplina, que deve ou não, depende do município, depende do estado que queira agregar essa disciplina ao seu currículo. Educação física. Suas relações com a educação ambiental estão interligadas pelos instrumentos utilizados nos jogos e para a produção destes. As produções dos jogos funcionam como um despertar para novos hábitos e atitudes com relação ao ambiente. Levar o aluno para praticar realmente a educação física, sair só do jogo de futebol, levar ele para fazer uma aula, uma caminhada, tá certo? E vai expondo, vai mostrando para ele o que tem no decorrer dessa caminhada. E isso também pode ser um recurso utilizado pelo professor de educação física, além das aulas teóricas, né? A nossa proposta, motivar a ação, disponibilizar materiais de apoio, tá? Então, você pode motivar essa ação dos seus alunos, você pode disponibilizar materiais de apoio para eles e até para os próprios colegas, auxiliar a inserção de atividades de educação ambiental no ambiente escolar. Então, não deixar de jeito nenhum de integrar a educação ambiental às demais disciplinas, ao ambiente escolar. E as reflexões o que eu particularmente quero desenvolver na escola, enquanto professor, o que é que eu quero desenvolver na minha escola? Como é que eu estou trabalhando as minhas disciplinas de verdade?
o que podemos desenvolver em nossa escola, que tipo de projetos, que tipo de temáticas, que tipo de atividades eu estou desenvolvendo, eu posso desenvolver na minha escola, ou se eu não estou desenvolvendo nenhuma, ou se eu penso futuramente em ser um professor que não vai desenvolver nada, que só vou me preocupar em dar minha aula e acabou a história. O que já está sendo desenvolvido na escola e como posso participar? Será que as escolas aqui de Paulo Ramos realmente visam a questão do meio ambiente, trabalham essa questão do meio ambiente de verdade? E até que ponto elas possibilitam que os professores participem? Tá certo? Então, esses são os questionamentos que eu vou deixar para vocês refletirem um pouco sobre essa questão da importância e se realmente essa educação ambiental vem sendo trabalhada aqui na nossa cidade. Vamos para a atividade, que é o rápido crescimento da educação ambiental nas instituições de ensino aparece nos resultados do censo escolar publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Quando incluiu uma questão, olhem bem essa questão. A escola faz educação ambiental? É o questionamento que eu fiz anteriormente para vocês. Nessa perspectiva, ao assistir a última videoaula, escolha o vídeo de animação que você achou mais interessante e, a partir dele, desenvolva um plano de aula para educação infantil ou ensino fundamental, séries iniciais. Escolha uma disciplina, um conteúdo, objetivos, metodologias, recursos, além do vídeo e bibliografia. Então, o vídeo vai ser um dos recursos, tá certo? Além dele, vocês podem escolher outros recursos. E não esqueçam de colocar a bibliografia que vocês consultaram para fazer esse plano de aula, tá ok? Vocês vão observar que no segundo vídeo da aula de hoje, tem vários videozinhos dentro de um. Então, vocês vão ver, vão escolher o que vocês acharam mais interessante e o que vocês acreditam que poderia dar uma boa aula, que vocês poderiam dar uma boa aula para os seus alunos falando da importância da questão ambiental, tá? E a partir daí vocês vão desenvolver um plano de aula, apenas um, escolhendo a turma que vocês quiserem e o nível que vocês quiserem. Então, gente, eu encerro a aula de hoje por aqui. Um grande abraço.